a verdadeira Igreja de Cristo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatidor de espírito, e que treme da minha palavra. Atos 7:48, Isaías 66, 1 e 2. A Igreja de Cristo é o único objeto sobre a terra ao qual ele concede suprema consideração, e, contudo, se tornou débil e ineficiente por causa de seu egoísmo. Review and Herald, 11 de dezembro de 1888. Nenhum nome denominacional tem qualquer virtude que nos coloque em condição favorável diante de Deus. Review and Herald, 10 de 2 de 1891. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Somos agora um povo forte se pusermos nossa confiança no Senhor, pois estamos lidando com as poderosas verdades da Palavra de Deus. Tudo temos a agradecer. General Conference Bulletin, 1893, página 24. TM, página 31. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for a sua posição, e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda a má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos da sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente. E a não ser que se arrependam, os removerá da posição que ocupam, tornando-os um opróbrio. MR 14, página 102. Deus possui uma igreja. Não é uma grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as diversas denominações, mas sim o povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Ainda que Cristo esteja entre poucos humildes, esta é sua igreja, pois somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. Manuscript Releases, número 17, página 81 e 82. Não há outra igreja senão a Assembleia daqueles que têm a palavra do Altíssimo e que são purificados por ela. The Spirit of Prophecy, 4, página 237. Deve haver menos pregação e mais ensino. Há pessoas que desejam uma luz mais definida do que a que recebe ouvindo os sermões. Ao aproximar-se do fim, tenho visto que deve haver nessas reuniões menos pregação e mais estudos bíblicos. Haverá por todo o acampamento pequenos, grupos de Bíblia na mão, e várias pessoas dirigindo um estudo escriturístico de maneira franca, em forma de conversação. Testemunhos para a Igreja, 6, página 87. À medida que as pessoas ficam interessadas na verdade, os pastores de outras igrejas lhes dizem, e essas palavras são ecoadas pelos membros das ditas igrejas: esse povo não tem igreja e não tendes lugar de culto. Sois um grupinho pobre e ignorante. Obreiros Evangélicos, página 431. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade, precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecoste. Estudai atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus em nosso tempo terá de passar por experiências similares. A igreja se reunia nos lares. PC. Meditações Matinais, 1965. Página 118. O apóstolo Paulo sentia-se responsável em grande medida pelo bem-estar espiritual dos que se convertiam por seus labores. Seu desejo era que crescessem no conhecimento do único verdadeiro Deus e de Jesus Cristo a quem ele enviou. Não raro, em seu ministério, reunia-se ele com pequenos grupos de homens e mulheres que amavam a Jesus, inclinando-se com eles em oração.
pedindo a Deus para lhes ensinar como se manterem em íntima comunhão com Ele. Atos dos Apóstolos, página 262. Eu quereria estimular os que se reúnem em pequenos grupos para adorar a Deus. Irmãos e irmãs, não desfaleçais por serdes tão poucos. A árvore isolada na planície aprofunda mais suas raízes na terra. Estende mais longe seus galhos para todos os lados e cresce mais vigorosa e mais simétrica enquanto luta sozinha com a tempestade ou se regozija com a luz solar. Assim, o cristão, separado de dependência humana, pode aprender a descansar somente em Deus e pode obter força e ânimo de todo o conflito. Oxalá o Senhor abençoe os dispersos e solitários, tornando-os obreiros eficientes para Ele. Signs of the Times, 2 de janeiro de 1882. O grupo de crentes pode ser pequeno em número, mas eles foram tirados pela machadinha da verdade como pedras rudes da pedreira do mundo, para serem adaptados por experiências e provas para um lugar no templo celeste de Deus, e são muito preciosos aos olhos do Senhor. Mesmo em seu estado de rudeza, são preciosos à vista de Deus. O machado e o martelo e o cinzel da provação acham-se nas mãos de alguém que é hábil, e são manejados, não para destruir, não para reduzir a nada, mas para realizar a perfeição de toda a alma. Assim como o Senhor não demolirá o seu trono, não rejeitará ele o mais humilde, abatido crente em Jesus. Somos aceitos no amado, somos membros da família real, filhos do Rei Celeste, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, Cristo. Manuscrito 1894. O verdadeiro povo de Deus ou a verdadeira Igreja de Cristo são os fiéis porta-estandartes, as testemunhas da verdade, as testemunhas de Deus, em cada época, em toda a terra. Estes constituem a verdadeira religião quase banida da terra, que parece como prestes a cair, mas não cairá. IF, página 156. O Senhor terá um povo tão verdadeiro como o aço, de fé tão firme como o granito. Eles devem ser-lhe testemunhas no mundo, instrumentos seus para realizar uma obra especial, gloriosa, nos dias da sua preparação. Testimonies, 4, página 594. Aqueles que serão cumpridores da palavra estão construindo seguramente, e a tempestade e a tormenta da perseguição não abalarão o seu fundamento, porque suas almas estão enraizadas na rocha eterna. Letter 108, 28 de outubro de 1886. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram te adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.